Continue. Muito bem, estamos já gravando. Pensadores, sejam todos bem-vindos aqui a mais esse conteúdo que está em áudio no podcast do Boteco Filosófico e também em vídeo lá no meu canal do YouTube. E alguns poucos e especiais privilegiados que estão aqui comigo ao vivo e a cores, né, de vários lugares do Brasil para tentar participar desse conteúdo, até porque falar com pessoas que já estão aqui interagindo com você é muito mais bacana do que você falar só para uma câmera, né? Então, bom, a proposta hoje é falar sobre o pensamento de Bergson, Henri Bergson. Henri Bergson é um filósofo muito pouco conhecido, muito pouco estudado no Brasil. Eu não sei, ao longo do mundo, né, se ele ainda é mais estudado, se outras pessoas se debruçam sobre isso. E mesmo no Brasil, algumas tantas pessoas que eu conheço já estão não estão mais se debruçando sobre Bergson, né? Não estão mais se interessando sobre Bergson. Talvez eu que seja um pouco mais entusiasmado com o pensamento bergsoniano, até porque ele exerceu uma profunda surpresa na minha vida, né? Tanto que ele desencadeou aí tanto a minha dissertação de mestrado sobre o seu pensamento, ao mesmo tempo a elaboração desse livro, né, que está aí disponível para venda, chamado A Prerrogativa do Inusitado, onde eu trato do Estatuto da Ação em Bergson, né? O que vem, o que compõe alguns tipos de ação. Ele incorpora aqui no pensamento dele 3 tipos diferentes de ação. Então, ele vai falar um pouco sobre o que acontece antes desses 3 tipos de ação, e a gente vai passar um pouquinho disso ao longo da nossa exposição. Mas, já dando início aqui à brincadeira, é preciso meio que dar uma pequena introdução, né? Eu tive um grande querido e professor da PUC que me ensinou um jeito de se fazer filosofia, né? Ele escreveu um livro chamado Filosofia a partir dos seus problemas. Então, se você pega os livros de Henri Bergson, talvez você não entenda o escopo, apesar de que Bergson é extremamente gentil, no sentido de te colocar diante do problema, de te colocar diante do cenário, né? Então, mas se você não conhece de fato qual é o problema que ele está tentando resolver, às vezes fica difícil realmente de entender. E aí você acha, não, de fato, Bergson está falando sobre o tempo, é o filósofo do tempo. E, no fundo, a gente não consegue compreender que a ideia de tempo é tão somente um meio para ele atingir um outro fim. Vamos ver qual é o problema que Bergson está disposto a solucionar com o seu pensamento. A gente vai voltar alguns séculos antes de Bergson. O Bergson vive do final do século XIX até metade do século XX na França ocupada pelos nazistas. Então, ele morre na França ocupada pelos nazistas. Então, você deve ter uma noção aqui do que... E ele era judeu, ademais, né? Ele era judeu, vivia na França e morreu. Não morreu por conta da guerra, mas morreu na França ocupada pelos nazistas. Qual o problema que Bergson está tentando resolver? Lá bem mais atrás, com o nascimento daquilo que a gente hoje conhece como ciência, né, dessa ciência positiva que nós conhecemos hoje, se instaura, em contraste, por exemplo, com tudo aquilo que se entendia como sendo verdade naquela época, eu estou falando aí século XV e XVI, se instaura uma pequena dificuldade. Como é possível você confiar na ciência como verdade? Por quê? Porque a ciência, ela cuida do quê? Do particular. Ela cuida da experiência particular. E aí ela alça um voo da experiência particular para a generalização. Isso pela lógica que foi o guia, né, do pensamento humano desde a época de Platão, Aristóteles, até o século XIV, XV, a lógica não permite que você faça esse voo, essa passagem da indução, né, que é ir do particular para o geral, de você formular regras e leis gerais a partir de experiências particulares.
E aí começa uma certa... Vamos tentar entender como funciona isso. Como é que é possível a ciência se apossar de uma verdade, uma vez que ela trabalha no particular e ela vai do particular para o geral, e a lógica não nos permite. As leis, as regras da lógica não nos permitem isso. Quem sabe a gente faça aqui um conteúdo especificamente sobre lógica e sobre esse problema que a ciência procura recuperar. Quem salva um pouco aí a brincadeira toda é Descartes, quando ele escreve o discurso sobre o método, né? Então, ele dá um meio de a ciência ser detentora da verdade. Então, existe um método, ele descreve o método, justamente no discurso sobre o método, ele vai traçar o que é o método científico e como é possível que a ciência possa se apropriar de uma verdade e tenha a ousadia de sair de uma experiência particular e alçar o voo para regras gerais, para leis gerais, o que até então a lógica não permitia. Tá bom, mas aí, nesse momento, se instaura uma outra problemática, né? De onde vem o conhecimento? É possível o conhecimento? Hume vai falar que não é possível o conhecimento. Ele é um cético radical. Ele vai falar, não, na verdade, essas coisas de causa e efeito são só hábitos dos seres humanos e, na verdade, não existe essa questão de causa e efeito, não há conhecimento possível. Então, há um ceticismo radical em David Hume. Já aquilo que ficaram conhecidos como os empiristas ingleses, sobretudo, né? Como Bacon, como Locke e outros tantos, não, a experiência vem, o conhecimento vem da experiência, ou seja, quando a gente nasce não tem nada na nossa consciência e toda e qualquer conhecimento que nos vem, que preenche a nossa consciência, é fruto da experiência que a gente tem nesse mundo, né? Então, ele edifica o conceito de tábula rasa, né? Então, quando a gente vem ao mundo, nossa cabeça está limpinha, vazia, não tem nem software de base, por assim dizer. Então, é só a partir da experiência. Então, esses caras foram conhecidos como empiristas. Já os racionalistas como Descartes, como Pascal, como Leibniz, como Malebranche, vão falar, não, a razão já nos traz conhecimento, né? A razão já nos oferece determinados conhecimentos. Eu não preciso de nenhuma experiência com um triângulo para saber que esse triângulo tem 2 lados, tem 3 lados, tem 3 ângulos, né? O quanto compõe os ângulos, e eu sei como calcular esses ângulos, então a razão me oferece o conhecimento. E essa problemática acerca do conhecimento, que é conhecida na filosofia como epistemologia, né? Como é que eu alcanço a episteme? A episteme como um conhecimento verdadeiro, né? De onde provém o conhecimento? Aí, para bagunçar essa zona toda, vem um camarada chamado Kant. E aí fala, olha, nem empiristas estão corretos, nem racionalistas estão corretos, eles estão parcialmente corretos. Então, a ciência, e Kant é encantado com Newton, Isaac Newton, né, com a mecânica newtoniana, e ele deposita todas as suas fichas nesse conhecimento científico da mecânica newtoniana, e ele vai falar e vai começar a discutir acerca do conhecimento num texto mais específico chamado Crítica da Razão Pura. Então, ele vai descobrir, ele vai se debruçar acerca da razão. Ele fala assim, olha, até hoje as pessoas foram ingênuas, porque elas confiaram na sua própria capacidade de adquirir conhecimento. Só que você nunca se debruçou acerca das condições de você obter o conhecimento. Você está preocupado com o conhecimento que está fora de você e você nunca parou para pensar em como é que a sua consciência faz para ela adquirir o conhecimento. Desde Locke tem um texto também interessante, um pouco chatinho no começo, mas bastante interessante, que é Ensaio acerca do entendimento humano, onde ele vai falar olha, na verdade, a gente não tem o conhecimento das coisas em si, a gente representa na nossa consciência, a gente tem uma representação interna da realidade e todo o conhecimento que a gente tem se dá nessa representação interna da realidade que está dentro da minha cabeça, que está dentro da minha consciência. É claro que
mesma estrutura de representação da realidade, cada um tem, né? Mas ela ainda assim não deixa de ser subjetiva, ou seja, ela está dentro de mim. E Kant vai se debruçar, sabendo de todas essas dificuldades acerca do conhecimento, Kant vai desenvolver toda a sua filosofia, ele vai chegar a algumas conclusões. E uma dessas conclusões nos interessa bastante. Ele vai falar, no primeiro momento, ele vai falar, olha, é a razão que vai inquirir a realidade a responder às perguntas que ela formula. Então, ela formula questões, ela formula hipótese, e com as experiências práticas, ela exige que a natureza ofereça respostas. Positivas ou negativas, não importa, mas é a experiência, ou seja, é no concurso, é no comprometimento entre a experiência e a razão é que se dá o conhecimento. Claro, tem um desenvolvimento muito complexo de Kant, que não é o nosso foco agora, mas ele chega a uma outra conclusão. De que, de fato, e a gente vai entrar nisso já, né? Daqui a pouquinho, como é possível garantir que, de fato, o meu conhecimento, que é dado dentro da minha consciência, na representação interna da realidade, seja confirmado na realidade? Ele falou, não é possível. Eu só consigo saber do que o fenômeno me mostrou para a minha consciência. Ou seja, a verdade está na minha consciência. Eu não posso garantir de modo algum que a realidade fora da minha consciência funcione desse modo que eu tenho conhecimento. Então, ele vai chegar à conclusão de que nós não temos acesso, o que nós temos acesso é o fenômeno que chega à nossa consciência. E, de certo modo, para nós basta isso, né? Porque é com ele que a gente interage no mundo. A gente interage no mundo com as nossas ações de acordo com os fenômenos. Se tem algo além disso, eu não posso garantir, que seria o númeno, que seria a coisa em si. Ele falou, eu não tenho acesso à coisa em si. Esse é o conhecimento, esse é o pepino que Kant deixa para quem vem depois dele. Nós não temos acesso à coisa em si, nós não temos acesso à realidade objetiva, nós temos acesso aos fenômenos que chegam até a nossa consciência. Opa, olha só a encrenca que esse cara deixou para a gente. E por que eu digo que isso é uma baita de uma encrenca? Né? Talvez quem nos ouça agora diga assim, não, de fato, não tem grandes problemas, né? Se eu estou interagindo, as minhas ações se dão sobre o meu conhecimento, que é só um conhecimento dos fenômenos da realidade, mas não é a realidade em si, mas a coisa funciona, está tudo certo. Mas esse posicionamento, ele denota muito mais de um desenvolvimento posterior do pensamento do ser humano, com um pragmatismo, com um utilitarismo, né? Então, isso vem bem depois. Nesse momento de Kant, ele joga uma batata quente, um abacaxi para quem vem depois dele, para quem está no mesmo tempo que ele, para quem vem depois dele. Grandes mentes tentaram resolver esse problema e tentar ver se não havia um outro meio de se alcançar, de se tocar a coisa em si. Ele diz assim, cientificamente isso não é possível. Tanto quanto não é possível fazer ciência da metafísica. A metafísica não é passível de comprovação científica. Qualquer tipo de metafísica, seja ela teológica, seja ela uma metafísica platônica, aristotélica, né, essência, substância. Cara, não consigo comprovar isso cientificamente. E se a ciência, né, assume esse status de grande representante, grande guardiã da verdade, com Newton, ele fala, cara, se eu não tenho como fazer metafísica cientificamente, então, cara, eu só tenho como pensar metafísica, mas eu não tenho como comprovar cientificamente, portanto, metafísica nunca vai ser comprovadamente, cientificamente falando, como verdade. Tá, e aí jogou esse pepino na mão e muitos foram os que tentaram resolver esse problema. Um deles foi Edmund Husserl, que desenvolveu uma teoria chamada fenomenologia. Ele acreditava que, a partir do estudo dos fenômenos, né, se eu me debruçar sobre o estudo dos fenômenos, a partir de uma certa intuição fenomenológica, né, eu vou conseguir atingir, sim, o cerne da coisa em si. Nos Estados Unidos,
Charles Peirce vai trabalhar a ideia de uma primeiridade, né? Que a minha primeiridade pode entrar em contato com a primeiridade da coisa em si. Né? Esse conceito de primeiridade também é bastante complexo, talvez num outro conteúdo a gente possa explorá-lo. E aqui, esse que nos interessa, a Henri Bergson vai tentar, por outros meios, por outras vias, retomar o conhecimento da coisa em si. E aí eu vou deixar uma pergunta para vocês irem pensando, né? E a gente vai tentar oferecer resposta para esse problema que eu vou colocar. No nosso mundo atual, a gente poderia dizer com total tranquilidade, acho que o Henri, inclusive, participou dessa brincadeira que eu fiz com os alunos na InfoStrux University, o que você pode dizer se eu colocar na sua frente assim, 3 mais 2 é igual a? O que você coloca ao lado dessa igualdade? Muitos colocariam 5. 3 mais 2 igual a 5. E eu vou dizer que isso não é possível. Tá? Isso só é possível a partir de determinados desenvolvimentos da minha inteligência. Vários tipos de movimento. Se 3 mais 2 é igual a 5, né? E de fato isso corresponde a um conhecimento verdadeiro e real, eu deveria dizer que ele tem que responder todos os problemas da realidade com 3 mais 2. Tá? Então eu vou colocar um problema. Né? Joãozinho foi à feira e comprou 3 bananas. No ano seguinte, Joãozinho foi à feira e comprou 2 bananas. Quantas bananas tem Joãozinho? Ora, um ano depois, ele não vai ter 5 bananas. Então, aquele 3 mais 2 só vai ser 5, só vai ser possível de ser 5 se eu retirar dessa equação o tempo. Porque se passou aí um ano, eu já não tenho mais aquelas 3 primeiras bananas que eu adquiri. Um ano depois, se eu somar 2, né, considerando esse tempo, não vou ter 5 laranjas. Então, aí eu tenho um 3 mais 2 que não dá 5. Então, eu preciso retirar a minha cabeça, a minha matemática, né, os conceitos matemáticos, necessariamente precisam retirar da equação o tempo para que eu consiga ter autorização para dizer que 3 mais 2 são iguais a 5. Mais um problema. Né? Joãozinho também foi à feira, comprou 3 bananas e levou para a casa da sua avó e colocou na fruteira. Depois ele foi à feira, comprou mais 2 bananas, voltou para a sua casa e colocou na fruteira. Quantas bananas tem na fruteira? Claro que você vai me perguntar, tá, de qual fruteira? Mas a matemática não está se preocupando com isso. Ela precisa retirar da equação também o espaço. Para que ela possa fazer 3 mais 2 é igual a 5, ela precisa retirar o tempo e ela precisa retirar o espaço. Então, tá bom, mas por enquanto eu estou falando de bananas. E se eu falar, por exemplo, que o Joãozinho foi à feira e comprou 3 laranjas e depois ele foi à feira e comprou 2 bananas. Então, eu tenho 3 e eu tenho 2. 3 mais 2 é igual a 5. Não, ele tem 3 laranjas e 2 bananas. Então, não, isso não é 5, são 3 mais 2. Então, eu só posso dizer que 3 mais 2 é igual a 3 mais 2. Ora, bolas, para que eu diga que ele tenha 5, eu preciso alçar para um grau de generalização, né, que não é mais laranjas e bananas, e eu vou fazer o quê? Eu vou alçar isso para um grau de generalização chamado de frutas. Tá? Então, essas etapas, né, de retirada do tempo, de retirada do espaço, de generalizações, a matemática faz sem ter consciência, talvez, de ter feito, mas faz. Tá bom, qual é o problema disso? E aí eu já vou entrar justamente no Bergson, quando ele fala de tempo. Então, quando eu pego passado, presente e futuro no tempo, né, eu vou falar quanto tempo você leva para escrever uma carta, né? Ah, eu levo tanto tempo para escrever uma carta. Então, tá bom, dedique esse tempo para escrever essa carta, tá? Então, já eu sei que no dia seguinte a pessoa vai ter mais ou menos o mesmo tempo.
Quando eu digo isso, o que é que eu estou fazendo? Que operações eu estou fazendo? Eu estou abstraindo componentes completamente diferentes. O passado já não existe mais. O futuro ainda não existe. E o presente é o que eu tenho agora. Tá? Então, o que ele fala é que eu tiro a naturalidade, eu tiro a natureza da duração desse tempo que percorre, retiro isso, né? Coloco em cima de uma bancada, tá? E vou tentar comparar momentos que são completamente incomparáveis. Né? Como é que eu consigo comparar, por exemplo, se a lasanha que eu estou comendo hoje é melhor ou pior a lasanha que eu comi no mês passado? Tá? Não tenho como comparar as duas lasanhas. Uma eu já comi, até já dei espaço dela. Já aproveitei tudo que eu tinha que aproveitar. E essa aqui está na minha frente agora. Então, o que eu posso comparar é somente a minha experiência, é a minha sensação da degustação da lasanha. Então, quando eu pego e faço essas comparações, eu estou desnaturando a realidade. E esse é um processo que quem faz é a inteligência, é a razão. Deixa eu abrir um pequeno parênteses, aí eu vou entrar numa fala específica de Bergson. Quando Bergson está criticando a inteligência, ele está tecendo uma crítica à inteligência, quer dizer que ele está menosprezando a inteligência? Não, ao contrário. Né? Ele coloca a inteligência como sendo muito importante, tá? Mas ele vai colocar uma outra faculdade lado a lado com a inteligência que ele considera tanto quanto importante. Então, ele vai estabelecer métodos, critérios e métodos de funcionamento diferentes para essas duas faculdades. Então, e aí ele vai nos alertar para uma cilada que eu confiar na inteligência vai aprontar comigo. Então, diz assim Bergson, abre aspas, o próprio projeto de comparar faz com que desapareça a continuidade vivida entre o passado e o presente, pois a comparação pressupõe que, anteriormente, se considere isoladamente cada fase em si mesma. As fases da consciência só podem, portanto, coexistir num espaço imaginário, cristalização do passado da duração que foi vivida, desligado do presente, vivo, num espaço que é, portanto, construído intelectualmente por uma inteligência que transforma a existência num espetáculo. Tá? Então, ele fala, cara, eu preciso construir um espaço, eu preciso construir uma bancada onde eu vou depositar um punhado de passados, mas aí ele já está parado, ele não transcorre, né? Um passado que está parado, que é possível de ser mensurado, um presente que está acontecendo e um futuro que também não é possível de ser mensurado. Então, é uma construção de um espaço. Então, a inteligência constrói esse espaço e iguala, né, transforma isso tudo em coisas semelhantes, coisas que, na verdade, não são. O passado tem uma característica, o presente tem outra e o futuro tem uma outra característica. Do mesmo modo, com as nossas bananas e com as nossas laranjas. Eu preciso desprezar o fato de que elas são bananas e laranjas, eu vou transformar todas as laranjas em pontinhos, todas as bananas em pontinhos, legal, agora eu posso somar os pontinhos porque eles são iguais. Então, esse é o problema que Bergson está tentando resolver. Então, quando ele fala acerca do tempo, ele fala, olha, o tempo é uma construção intelectual do ser humano. Nós construímos por uma questão de praticidade, por uma questão de conveniência, né, para que a gente coincida dois momentos diferentes. Eu vou marcar um encontro com você, hoje marcamos de nos encontrar num determinado horário e todos estavam nesse horário. Então, isso é tão somente uma providência prática, tá, para que a gente possa agir e interagir uns com os outros. Mas isso, né, esse procedimento, no âmbito do prático, no âmbito das ações práticas, ele é excelente, tá? Mas ele desnatura a realidade, ele desnatura aquilo que ele começa a chamar de duração. Então, ele vai tratar tempo não como tempo, ele fala tempo é uma coisa intelectualizada.
É uma construção intelectual. De modo que ele vai falar muito mais de uma duração. Legal. Então, quer dizer que duração é a mesma coisa que tempo? Não, a duração é aquilo que tem esse prolongamento. Mas será que eu consigo medir a duração? Não. Se eu, por exemplo, chegar e falar, alguém quer medir a minha altura? Você fala, legal, é possível medir sua altura. Vou pegar aqui um metro, uma trena, e vou medir sua altura. Tá bom, eu começo a sair correndo. Como é que você consegue fazer isso? Você não é capaz de fazer isso. Por quê? Porque eu estou em movimento. E a duração é essa questão do movimento. Então, esse é o grande truque. Então, eu não tenho como apreender na minha consciência a duração, intelectualmente a duração. Então, a minha consciência precisa trabalhar com pontos fixos. Tem um ponto que eu queria mencionar aqui também, mas acho que eu não vou conseguir encontrar. Então, vamos deixar para lá as menções e vamos, de fato, de cabeça, para a gente falar sobre o nosso querido amiguinho Bergson, que tem muito a nos contribuir. Legal. Então, o que ele vai distinguir, tá, é que tempo é uma questão, é uma construção da inteligência e a duração é a duração vivida pelo nosso espírito. Agora, como é que a gente apreende a duração? Não é pela inteligência, é por uma outra característica, que é a intuição. A gente vai tentar especificar melhor aqui, ainda que de modo negativo, né, o que é a intuição, mas para Bergson, a intuição é que tem a competência de enxergar a duração, de viver a duração. Existe uma duração, e essa passagem é uma passagem genial e surpreendente, existe uma duração fora de mim, tá? Que ela se apresenta à minha consciência, mas existe uma duração que está dentro de mim. Existe uma duração interna, ou seja, existe uma duração fora de mim, que ela é objetiva, que ela é númeno, que ela é coisa em si. Existe a duração que está dentro de mim, que capta o fenômeno da duração que está fora de mim. Então, na coincidência dessas duas durações, ainda que, né, quem espera considere que essa duração tenha uma velocidade, quem atrasa acha que ela tem uma outra velocidade, né? Ainda que tenham essas compreensões subjetivas acerca dessa duração, né? Para quem está esperando numa sala de dentista, o tempo pode, ou essa duração pode ter uma. Agora, quando você está esperando por alguém ou quando você está atrasado, essa duração ela é muito mais célere. Ainda assim, essas duas durações, a interna e a externa, conseguem coincidir. Elas duram juntas num mesmo compasso, ainda que em velocidades diferentes, elas, digamos assim, planam na mesma frequência. Ora, e então, se a intuição me permite, eu abrir mão dessa construção intelectual, não é a minha mente com determinados interesses que vai entrar em contato com a realidade, mas sim o meu espírito completo que entra em contato com a realidade. E na medida em que ele entra em contato com a realidade, ele percebe certas semelhanças. Como eu, nesse exato momento, estou sendo aqui, nesse presente imediato, construção de tudo o que se passou ao longo do tempo, né? Claro que aqui ele está fazendo uma alusão a Heráclito, né? Que está lá atrás no tempo, mas Bergson também conhece o pensamento de Heráclito, que fala, você não consegue entrar no rio duas vezes, né? Porque você não é o mesmo e o rio não é o mesmo. Então, ele entende que existe uma certa duração e a cada instante, por mais que eu faça um certo planejamento do que vai acontecer nos próximos minutos, vem um nada que muda tudo, né? E eu vou ter, a cada momento da vida, como sendo uma surpresa, né? Uma criação totalmente nova. Por quê? Porque toda a minha história foi acrescentada. E ele percebe que esse mesmo fenômeno também existe no mundo, na realidade. Por mais que a gente entenda que existem vários, você já deve ter contemplado várias auroras e vários crepúsculos. Aurora e crepúsculo é uma intelectualização de um fenômeno que ele é
todo dia absolutamente único. E ele nunca se repete. A mesma coisa a lua cheia e a lua nova, crescente ou minguante. A cada mês ela é completamente inusitada, né? A conformação do universo é completamente inusitada. De tal modo que esse inusitado que eu tenho dentro de mim coincide com o inusitado que existe fora de mim. Então, no espírito, quando o espírito se propõe fora dessa mediação da nossa intelectualidade, quando ele se propõe a enxergar a realidade, ele consegue voltar a aprender o número. Fazer uma outra distinção que Bergson também faz. Quando eu quero, por exemplo, agir na prática com a minha inteligência, por exemplo, vou fazer um arroz agora, né? Então, nesse momento presente, eu vou produzir um arroz. Então, eu já sei, por experiências passadas, que eu vou pegar lá a minha cebola, meu alho, o óleo, o fogão, o fogo, o sal, o arroz, já tenho todo um procedimento. Então, o que do passado tem nesse meu ato de fazer arroz? Apenas alguns poucos fragmentos que concernem a fazer arroz. Tá? Então, estou fazendo arroz. Então, o que eu tenho do meu passado aqui presente? Apenas alguns pequenos fragmentos. Agora, na intuição, eu tenho todo o meu passado, porque todo o meu passado construiu o meu espírito, tá? Criou o meu espírito, e essa palavra criou, ela é altissimamente especial. Porque o criar para Bergson é justamente esse momento que ele é inusitado, que é justamente você legar ao seu futuro um momento que seja inusitado. É você viver no futuro com tudo aquilo que ele pode ser de absolutamente surpreendente. Ao passo que, se eu vou projetar o meu futuro apenas e tão somente com a minha inteligência, o que mais eu consigo é fazer reproduções do meu passado no meu futuro. Então, ele entende que isso é um encolhimento das possibilidades de futuro. Então, quando eu tenho esses fragmentos, né, no Estatuto da Ação Prática, ele vai dar conta de que eu tenho fragmentos do meu passado que vão ser reproduzidos no futuro, tá? Estreitando as possibilidades desse futuro. Eu tenho menos da riqueza do futuro na ação prática. Então, no Estatuto da Ação Prática, eu tenho fragmentos do passado e repetições dele no futuro. Por isso que ele é acanhado. Por isso que esse futuro, como repetição, um futuro absolutamente intelectualizado, ele é pobre de surpresas, ele é pobre de coisas surpreendentes. Então, ele advoga no sentido de você falar, de você construir o seu futuro de maneira, na forma da criação, como uma intuição. E aí você vai alargar a sua percepção da realidade em si, eu retomo o meu contato com o número a partir da intuição. E isso vai fazer com que eu enriqueça o meu futuro. Pois bem, então esse é o problema de Bergson. Quando ele fala de tempo, ele fala somente para entender, para fazer essa passagem, né, da inteligência para a intuição. Então ele fala basicamente o seguinte, né, que na criação o espírito retira de si mesmo mais do que o que ele já tem. Ou como é que eu posso retirar do meu espírito mais do que o que ele tem a oferecer? Matematicamente isso pareceria impossível, mas na ideia de criação isso é totalmente possível. Por isso que esse futuro, se eu me permitir essa intuição, se eu me permitir essa conexão com a coisa em si, com o mundo em si, com essa adoração que acontece tanto dentro de mim quanto fora de mim, eu vou ter um futuro que ele vai estar repleto de criação, de novidade, de coisas surpreendentes. E tem um terceiro estatuto da ação, que é o estatuto da ação criativa, né? Que é, vou fazer o arroz, mas fala assim, puxa, não importa quantas vezes eu fiz arroz na minha vida, eu vou fazer um arroz novo, vou experimentar coisas aqui. Então, a ação estética, a ação da arte, né? Que tem a arte por respaldo, né? Por estatuto, ela vai viver este presente, mas viver
não de um modo reprodutivo apenas, mas ela vai construir algo novo esteticamente, né? Alguma coisa que seja surpresa, mas surpresa neste presente. Ao passo que, indo adiante no meu futuro, a ideia de criação vai me colocar o quê? E esse talvez seja uma das grandes chaves de Bergson, que eu, inclusive, trato no meu livro, que é o conceito de liberdade. Lá no primeiro escrito de Bergson, né, ainda no século XIX, quando ele escreve Ensaio acerca dos dados imediatos da consciência, bem no finalzinho do livro, ele tece um conceito de liberdade, mas é basicamente o mesmo conceito de liberdade de Aristóteles, né? Que é liberdade é aquilo que eu não nada me obriga a fazer, tampouco a minha vontade. Né? E, diferentemente, ao longo do transcurso da vida dele, ele concebe uma nova ideia de liberdade. Ele só entende, num último momento, liberdade como sendo criação. Se não é uma reprodução, ou seja, eu estou preso ao meu passado, reproduzindo o meu passado. O meu passado me constrange a construir um futuro mais pobre. De tal modo que, por isso que o título da minha dissertação é A Prerrogativa do Inusitado. Por quê? Porque no inusitado, na criação, eu não estou constrangido pelo passado. Eu posso simplesmente me abrir para um diálogo com esse futuro e livre, totalmente livre. Né? Eu não tenho, digamos assim, eu não vou ter que escrever a minha história nas entrelinhas de um texto que já está escrito, já está previamente escrito e está sendo reproduzido. Eu tenho uma página absolutamente em branco para eu criar alguma coisa. Então, ele entende que a ideia de intuição é uma ideia que resgata a possibilidade de eu entrar em contato com a coisa em si, com o número. Então, essa é uma possibilidade. Mas desde que, e a gente fala sobre intuição, desde que eu consiga retirar da minha consciência todos esses obstáculos, ou seja, a mediação intelectual, de tal modo que o meu espírito esteja em conexão com a realidade em si. Tá? Então, é preciso um certo esforço para eu conseguir retirar essa mediação intelectual. Ele considera que existem dois tipos de faculdades que são imediatas. O que significa imediatas? Elas não têm mediação da intelectualidade. É o instinto, que nos animais, né, funciona bastante bem. O animal ele não vai ficar pensando, refletindo ou raciocinando se o leão vai comê-lo ou não. Ele simplesmente percebe e imediatamente após perceber a atitude do leão, ele não vai falar, será que esse leão está vindo na minha direção com os pelos eriçados, será que ele quer me comer mesmo? Ou será que ele vai comer a gazela que está do lado? O animal não pensa isso, ele não reflete, ele não vai mediar a sua percepção, ele percebe e responde. Então, esse instinto é um dado, ele trabalha com um dado imediato da consciência. Tem a consciência e ela é imediatamente colada na realidade, sem uma mediação. E Bergson percebe que a intuição no ser humano também é uma faculdade que me cola completamente na realidade. Mas é um ato do espírito do ser humano, tá? Ter esse desenvolvimento da intuição de tal modo que ela tenha a capacidade, a competência de aderir 100%, sem falhas, sem bloqueios, sem mediações, sem interrupções, ela cola na realidade, na coisa em si. Por isso que, nos dados imediatos da consciência, a intuição me resgata o acesso à coisa em si. Então, ele fala que, lembrando Kant, né, se eu deixar o conhecimento somente ao encargo da inteligência, da intelecção, eu corro o risco das tais antinomias kantianas. Ele fala que na construção do conhecimento eu vou indo por imaginações e percepções e generalizações que eu acabo chegando a duas conclusões completamente opostas, mas que todas elas fazem sentido. Então, você acaba chegando num paradoxo absurdo, né? Nas antinomias, que fala, poxa, eu chego a duas conclusões completamente diferentes, ambas são lógicas
Então, eu falo, se você deixar somente ao encargo da inteligência, ela vai cair nessa cilada. Agora, se eu tiver o concurso da intuição, todos os conceitos que a inteligência puder me proporcionar vão ter essa capacidade de atingir a coisa em si, portanto, todos os conceitos e todas as conclusões vão ser muito mais aderentes, vão estar muito mais próximas da realidade em si. Então, esse seria, por assim dizer, um método excelente de se fazer ciência, e mais do que só de se fazer ciência, de se viver. Porque desse modo que você consegue atingir total e completa liberdade e não ficar constrangido pelo passado em meras reproduções do futuro, você encolhendo o seu futuro. Honestamente, eu espero que todas essas noções, né, que eu espero que tenham ficado um pouco mais claras, tenham surpreendido vocês tanto quanto me surpreenderam e que me convidaram a escrever esse meu livro sobre a prerrogativa do inusitado. E, claro, mais do que isso, o mundo que está fora de você, quando você compreende isso plenamente, o mundo que está fora de você, você nunca mais vai conseguir olhar com os mesmos olhos, né? Você vai olhar a partir desta capacidade de intuição em concurso com a inteligência. Quer dizer que a inteligência vai ficar anulada? Não, você vai tirar talvez melhor proveito da inteligência e da sua intelecção. E eu percebo que muitas vezes na nossa vida prática, por assim dizer, a gente falha fragorosamente ao tentar, por exemplo, dialogar com a nossa emoção e ficar fazendo suposições, analogias, intelecções acerca das minhas emoções. E eu perco de estar percebendo, prestando atenção e grudando nessa emoção e fazendo, né, companhia para essa emoção e ficar acolhendo essa emoção, faculdade que precisaria ser desenvolvida dentro dessa ideia de intuição. Aliás, eu tenho uma passagem de Bergson que eu acho fantástica, embora eu tenha apanhado muito na minha defesa da minha dissertação, que é porque eu convidei pessoas que não eram desse círculo bergsoniano, né, para fazer a minha defesa, e eram pessoas que trabalhavam outras ideias que exigiam essa mediação intelectual, que Bergson absolutamente dispensa por conta dessa edificação, dessa filosofia intuicionista. Ele fala assim: o que seriam dos meus pensamentos se um dia eles se vissem livres das palavras? Se eles pudessem simplesmente ter um espaço livre, sem palavras, sem ter a obrigação, sem ter o constrangimento das palavras. Que limites poderia atingir o meu pensamento se ele um dia se visse livre das palavras, do constrangimento das palavras? Então, essa é uma frase que você fala, cara, qual seria a possibilidade da minha consciência, né, se ela se visse liberta de tudo aquilo que a constrange, que são os seus conceitos, que são o seu passado, que é a própria vida prática, né? Ou seja, eu lido com a vida prática de maneira prática, com a inteligência, mas e se a minha consciência pudesse se ver livre, né, desta vida prática, ao menos em determinados momentos, né? Qual é a ampliação que ela poderia ter? Qual é a percepção de mundo que ela poderia ter? Esse mundo se alargaria violentamente e eu veria muito mais de mundo do que eu consigo ver hoje. Eu teria menos filtros que constrangeriam também a minha percepção. Esse é um diálogo que Bergson também trava no interior da sua filosofia, de modo muito claro, né? Ou seja, há no uso da intuição um alargamento do meu pensamento, tanto quanto um alargamento da minha percepção acerca de tudo, do mundo, da sociedade, das pessoas e até de mim mesmo. Porque a minha conexão comigo mesmo é muito maior. Então, eu vou fechando esse raciocínio por aqui. A gente continua no nosso bate-papo aqui ao vivo, e se você que está nos ouvindo aqui de maneira gravada, seja no podcast, seja no canal do YouTube, deixa suas dúvidas nos comentários e a gente pode interagir em outro momento, até chamar você para ter um bate-papo junto comigo, para a gente poder expandir mais do que seria esse pensamento de Bergson. Mas eu também te convido a ler não só o meu livro, A Prerrogativa do Inusitado, que está aí
para qualquer um que queira ler, quanto também as obras de Bergson, que são muito elegantes de serem lidas, não são tão difíceis como alguns, como Feuerbach, como Russell, Wittgenstein e outros malucos que tem por aí, são bem mais difíceis de ler. Bergson é muito mais elegante na sua explanação, e eu convido vocês a entenderem mais e melhor, a mergulhar mais e melhor nesse pensamento bergsoniano. Fiquem com Deus, a gente continua aqui ao vivo, e de vocês que estão vendo gravado, eu acabo me despedindo nesse exato momento. Fiquem atentos ao próximo Boteco Filosófico e aos próximos vídeos.